Olá! Hoje a nossa conversa é sobre Frederick Winslow Taylor, um nome super ligado à eficiência, à organização, né? Quase sinônimo de gestão científica. Exato. Mas para a gente entender o impacto das ideias dele, é bom olhar para a pessoa por trás delas. Isso. Quem era esse homem? Nascido em 1856, Filadélfia, uma família com raízes puritanas, Quakers. Isso já dá uma pista, talvez, daquele zelo, daquela força moral que ele tinha? Com certeza. Entender as origens, os traços dele, ilumina muito as motivações, sabe? Mesmo que a fama venha toda do trabalho, da obra. Então vamos mergulhar nisso. A infância dele, por exemplo, Germantown. A mãe, Emily, com uma educação bem austera e rigorosa, né? E ele correspondendo a isso. Sim. E teve a preparação para Harvard, ele passou com honras e tudo. Mas aí, Aí veio o problema de visão. Que coisa, né? Será que foi um azar ou, sei lá, um desvio de destino mesmo? Uma ótima pergunta. Porque em vez de ir para a universidade, para a teoria, Ele foi para a prática. 4 anos numa oficina mecânica na Filadélfia, aprendeu a ser modelista, maquinista, no chão de fábrica mesmo. exatamente. Essa imersão foi fundamental. Foi ali, né, observando o dia a dia, que ele começou a notar as ineficiências, a base do que viria a ser a gestão científica. Aquela busca pela única maneira correta de fazer as coisas. Bem metódico, né? Totalmente. E isso tem tudo a ver com a personalidade dele. Descrevem ele como extraordinariamente intenso. Intenso. Isso é bom para inspirar como líder, talvez, mas parece que dificultava a comunicação dele. Exato. Era um visionário, um cara que via longe, mas não necessariamente um bom vendedor das próprias ideias, digamos assim. Essa intensidade podia atrapalhar. E essa intensidade toda, será que não tornava a colaboração que ele dizia buscar meio difícil na prática? Olha, é uma tensão interessante aí. Essa intensidade explica a persistência dele, o foco quase, obsessivo nas pesquisas. Mas também pode explicar a rigidez, né? Como ele impunha os métodos. Isso gerou eficiência, mas também muita resistência. Muita resistência. Talvez para ele qualquer desvio do método certo fosse só ineficiência. Intolerável. Menos uma questão de relacionamento e mais de lógica pura. E parece que essa intensidade cobrou um preço pessoal, né? A gente lê sobre insônia crônica, pesadelos, citam até a Bíblia, assustas-me com os sonhos. Pesado, né? Será que essa busca por ordem no trabalho contrastava com um caos interno? E aquela coisa de não falar sobre doenças, um traço que veio do pai. É fascinante essa dualidade que as fontes mostram. Uma vida dupla, como dizem. Como assim? No trabalho, um terror. Focado, direto, às vezes conflituoso. Mas em casa, na vida social, era descrito como gentil, cavalheiresco. Que contraste. E ainda tinha um lado surpreendente, né? Ele era mímico. Pois é, imitava personagens, fazia até papel feminino no clube de cricket. Uma válvula de escape, será? Ou talvez usasse essa veia dramática nos negócios também, quem sabe? Para persuadir. Pode ser. Mostra uma complexidade, né? E essa complexidade aparece nos valores dele também. Sim. Falam de uma forte consciência social e moral que equilibrava essa paixão pela investigação. Aquela filosofia de que dever implica poder e fazer. E a ideia de que as invenções deviam buscar a felicidade humana. Isso ajuda a entender aquela decisão radical dele por volta de 1901. Ah, sim. Parar de trabalhar por dinheiro aos 45 anos? É forte isso. Muito forte. E dedicar os últimos 14 anos de vida só para divulgar as ideias dele, de graça. Recebia centenas de pessoas em casa em Boxley. Isso mostra uma convicção quase missionária, né? Talvez vinda daquela força de vontade do pai, que parecia gentil, mas era super resiliente. Exatamente. Uma dedicação total, abrindo mão do dinheiro. Isso é muito marcante. E contrasta com aquela antipatia que ele desenvolveu por financistas mais tarde, né? Provavelmente. Reflete essa mistura de pragmatismo, focado na produção real, e um certo idealismo moral. Talvez ele achasse que os negócios deviam ter mais cavalheirismo, menos especulação. Ele queria mesmo criar um paraíso industrial à maneira dele, baseado na eficiência, na colaboração, mas nos termos dele. Exato. Então, o retrato que fica de um homem complexo, intenso, produto da sua criação, moldado por aqueles reveses iniciais, com uma visão impulsionado por uma mistura de técnica e consciência social.
Um cara com suas peculiaridades, suas lutas internas, como a insônia, e cuja personalidade está totalmente ligada ao sistema que ele criou e que, bom, transformou a indústria. Totalmente. E fica uma pergunta no ar, né? As fontes falam que o alcance de um homem deve exceder seu domínio, sobre ter grandes ambições. Pensando nessa personalidade dele, tão focada, quase singular na busca pela eficiência, qual terá sido o custo total disso? Além da insônia, que outras partes da vida dele foram, talvez, sacrificadas nessa busca incansável pelo ideal de ordem industrial? É algo para a gente pensar sobre o preço das grandes obsessões, né?